Muito bem, já na linha para conversar conosco, uma das figuras mais importantes do futebol do Rio Grande do Sul, um cara que tem inúmeros títulos, muitas passagens, principalmente pela dupla Grenal, mas também em Caxias do Sul, e que sempre que eu o encontrei nos estádios de futebol, sempre foi muito cordial, muito querido. Professor Cláudio Roberto Pires Barros. Claudião, boa noite, obrigado por nos atender aqui na Rádio Caxias. Boa noite a todos. Como é que vai, Daniel? Tá tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo com saúde na família, os amigos, todos em condições, é o que a gente espera. À tua disposição. Até peço desculpas porque o teu menino falou comigo no final de semana, mas eu estava para o interior, estava numa ação em Carazinho e não pude atender, e hoje tenho o privilégio e o prazer de estar aqui contigo. Não, que isso. Os compromissos acontecem, não tem problema nenhum. O importante é a gente poder conversar um pouco. Tá fazendo o que agora, Claudião? Porque está dando um tempo aí no rádio, nos comentários, também no futebol. O que tá fazendo da vida? Só pescando? Não, olha, cara, eu até diria que eu, como pescador, eu sou um grande cantor, como diz o outro. Eu tenho vários amigos. Eu sempre digo que o futebol me fez ter muitos conhecidos, mas os meus maiores amigos são de outro esporte, são de outras situações. Eu fiz um hall de amizades pelo interior. Conheço muita gente do futebol e alguns amigos, né? Mas nessa outra prática eu conheço muita gente, quase todos meus grandes amigos. Então eu tenho sempre uma boa receptividade quando vou para o interior, em eventos. Para quem não sabe, há mais de 20 anos que eu faço palestras motivacionais em escolas, empresas, indústrias, universidades, e sempre sou convidado até para o estado de Santa Catarina, Paraná. Mas eu nunca fiz alarde, eu nunca fui um bom propagandista, né? Então, eu quando recebo esses convites, são os amigos que me convidam, me recebem de uma forma maravilhosa, respeitosa, carinhosa, e eu afirmo, sem ter nenhuma dúvida, né? E vou repetir, o futebol me fez ter muitos conhecidos, mas o cavalo me fez ter muito mais amigos. Com certeza. Professor, eu estava dando uma olhada aqui antes da gente conversar no teu currículo, na tua história no futebol, né? Porque tem muita coisa que a gente conhece, mas às vezes passa algumas coisas. E realmente eu fiquei impressionado na quantidade de vezes, né, que tu passou, Claudião, pelo Inter, pelo Grêmio, principalmente pelo Inter. A tua vida tá totalmente conectada, né, com a dupla Grenal, mas especialmente com o Internacional, né? Eu acho que o futebol me privilegiou, né, com esta oportunidade. Eu sempre tive como característica, né, sempre respeitar todo mundo. Tu me conhece há tempo, eu sempre trato todo mundo da mesma forma. Toda vez que eu estive num clube tendo sucesso como resultado ou não, eu deixei amigos, e ninguém me viu falar mal de time nenhum. Eu já tive problemas em alguns clubes, alguns deixei de receber, outros não tive o tratamento adequado, mas nunca ninguém me viu fazer nenhuma manifestação negativa, nenhuma ofensa, nenhuma crítica, até porque eu acho que não vale a pena. Então eu acho que o futebol me permitiu uma coisa que é importante, Daniel. Eu sou natural de Charqueadas, naquela época pertencendo ao município de São Jerônimo. Hoje já existe uma emancipação. E o meu futuro era muito direcionado ao trabalho que na região a gente tinha, que era trabalhar numa mina ou de outra forma ser um agente penitenciário, como meu pai era, tá? E o futebol me tirou de lá e me fez um cidadão com futebol muito humildes, né? A maioria de nós todos somos originários de famílias pobres. E aí eu consegui hoje, para quem não sabe, embora não pareça, né? Agora no último dia 9 de maio eu fiz 69 anos, cara.
E eu sou obrigado a reconhecer que o futebol foi o que me fez ter a vida que eu tenho até hoje e uma vida que eu me orgulho. Me orgulho porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu nunca fiz chucho nem trampa com dirigente, com jogador, com empresário. Deixei de dirigir clubes porque as regras impostas pelos empresários não me serviam. E eu sou amigo de todos eles. Nunca briguei com ninguém, mas nunca fui para time nenhum com empresário. Sempre fui, me liga o presidente do clube, quer me contratar, liga ele. O pessoal do Juventude aí sabe bem. Eu fui treinador do Juventude 2, 3 vezes, convidado sempre pelo presidente. Nunca teve um empresário. Então, eu tenho esse currículo até com a própria imprensa, da qual hoje eu, orgulhosamente, eventualmente faço parte. Eu nunca tive problema nenhum. Eu nunca tive acerto com repórter, acerto com comentarista, acerto com narrador. E a história do futebol nos mostra que isso aconteceu e muito. Hoje acontece muito pouco, mas não desapareceu totalmente ainda. Então eu tenho uma vida tranquila, tenho um rumo a ser seguido. Eu sempre digo, Daniel, que eu já tô no lucro. Eu já estou no lucro. O futebol me fez estar no lucro. Por quê? Porque os meus companheiros de juventude, de infância, a maioria deles já está lá no céu. E eu estou aqui ainda, então tá bom demais. Ô, Claudião, em algum momento você ganhou aquele estigma do técnico que chegava para não deixar o time cair, né? Em algum momento isso te incomodou, essa marca que acabou pegando em ti? Vamos trazer o Claudião para não cair, muitas vezes tu não podia começar um trabalho, chegava só no final, naquele aperto. Isso chegou a te incomodar em algum momento? Eu te diria que incomodar não, mas criou uma marca que eu particularmente, até para os amigos eu sempre comentei, muito distante da minha característica. Todo mundo elegeu que eu era o cara que tinha um temperamento forte, que eu chegava nos vestiários, que eu chutava as cadeiras, as mesas, os bancos, que eu ia para cima de todo mundo, que eu ia dar no rim dos jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes e tudo mais. E eu sou um cara totalmente diferente. A imagem que criaram da minha pessoa como característica, ela cresceu e não deu para tirar, para apagar, né? Mas eu, na realidade, eu sou um cara tranquilo, bonachão. Pode perguntar aos jogadores que trabalharam comigo, né? Se eu sou aquilo que me disseram. Não, eu sempre tive muita facilidade, embora tenha, quando jovem, e hoje, eventualmente, um problema de fala ainda, como tu sabe, né? Tenho uma deficiência oral, mas eu superei tudo isso e eu levava os caras no papo. Sempre fui o cara que muito mais sou tratado até hoje por uma centena de atletas que trabalharam comigo como paizão. Eles me chamam de paizão, porque eu lancei muito jovem, eu ajudei muita gente, sendo sincero, correto e honesto com eles, mas abrindo a porta, dando-lhes a oportunidade de se realizarem como jogadores. Então, a imagem que ficou marcada foi a do cara que servia para resolver os problemas quando a coisa estava uma esculhambação, que estava uma zona, que cada um fazia o que queria, e aí precisava vir alguém para chegar e terminar com aquilo. Do lado de fora, as pessoas sempre imaginaram que eu ia lá, que eu ia enfiar o pé na porta, que eu ia fazer tudo aquilo que criaram. Não. Eu sempre resolvi do meu jeito. E o meu jeito sempre foi um jeito de disciplina, conduta e comportamento. Isso não é ser mal. Não é. Porque um profissional de qualquer área, ele é obrigado a ter disciplina, conduta e comportamento. A capacidade dele, ele tem que ter consciência do tamanho que ela tem também. Muitos não capacitados tecnicamente, em alto nível, se tornaram grandes jogadores, inclusive de seleções.
quando muitos craques não conseguiram ter os outros quesitos, os outros requisitos, as outras qualificações pessoais para poder ser um atleta profissional. E a minha história mostra isso, Daniel, porque as pessoas esquecem que eu, como jogador, eu joguei até os 26 anos e com 26 eu virei treinador. Quando eu virei treinador, eu já era o presidente do Sindicato dos Atletas. Eu sou o presidente fundador do primeiro Sindicato Brasileiro de Atletas Profissionais. Antes disso, eu fui presidente que fundou a Associação dos Atletas Profissionais, que foi o que deu origem ao sindicato. Também fui, quando atleta, presidente da Caixinha, órgão interno de qualquer clube na época, que regulava a disciplina, o comportamento e a conduta dos próprios atletas. Eram os próprios atletas regulando o comportamento dos seus companheiros todos. Então, foi criada essa imagem, essa ideia, né, de que eu só servia para resolver, para apagar incêndio, para curar o que estava tudo doente ou estragado, né? Quando, na realidade, a minha característica, aquela que eu sei que tenho, né, do conhecimento, do que eu estudei o futebol, do que eu me preparei para ele, eu mesmo começando aos 26 na equipe profissional, eu cometi muitos erros, eu cometi erros que a juventude me propiciava na época. Mas eu aprendi e consegui criar uma característica de um bom conhecimento, sim. Eu sempre tive o ideal de começar, de planejar. Eu sou muito melhor num planejamento, numa organização, de um foco lá na frente, de como chegar nele, de preparar o caminho. Tenho uma grande qualidade que é saber definir muito bem característica de atleta dentro do campo, qual o conhecimento tático dele, qual as responsabilidades, como é que eu devo prepará-lo para exercer 2 a 3 funções dentro do campo num próprio jogo. Quem trabalhou comigo sabe, pode perguntar para qualquer jogador, tá? E esse conhecimento ele é real, mas ele foi usado sempre sem que ninguém comentasse que ele foi usado. Tá? Já ouvi gente dizer, mas o Cláudio Duarte tem título pelo Inter, título pelo Grêmio, título na Arábia Saudita e outras coisitas más, mas sempre achando que foi, é que ele chegou e entrou no grito, na força. Não, foi com qualidade de trabalho de grupo. Eu não estou dizendo que eu fui a solução, mas eu consegui fazer com que aqueles que estavam comigo, cada um assumindo uma responsabilidade nas funções que eu precisava, sendo dentro do campo ou fora dele, nos levaram a grandes conquistas. E eu tenho o privilégio, né, dessa centena de ex-atletas que eu tenho relações até hoje, que quando os encontro, quando se fala pelas redes sociais, que me dizem isso. Eu não estou querendo criar uma nova imagem. Aqui está pronta, fica aí, deixa aí, tá? Então nunca me chateou. Mas ela é uma ideia e uma imagem criada muito mais para fora do que a realidade daquilo que eu sei que eu sou. É um estigma que ficou. 9h25, eu vou pedir se tu pegares, Daniel, tem o Celso Roth aí. O Celso também. Um dos maiores treinadores que esse país teve. Teve e tem, né? O Celso. Por quê? Porque o Celso é capacitadíssimo, tem faculdade de educação física, treinador capacitado, origem do futebol, conhecimento. Criou também uma imagem que na hora que está ruim chama, né? O que é um crime. É um crime, porque é um jovem ainda. Eu já estou com a idade lá em cima. Ele não. Ele ainda tem muito campo aí pela frente, né? E essas coisas são criadas Claudião, sem que a gente queira. Fala, querido. Não, eu vou pedir para tu esperar só um pouquinho aí, porque a gente vai fazer um intervalo comercial bem rapidinho aqui e já voltamos para falar mais com o Claudião e vamos falar também com ele da outra parte da carreira dele, que é justamente no microfone.
Claudião vai esperar um pouquinho e a gente já volta. 9h28, de volta com o Zona Mista. Estamos em meio a uma conversa com Cláudio Roberto Pires Duarte. O Claudião, obrigado, professor, por esperar. Felizmente o tempo é curto, né? Então a gente tem que fazer assim. Professor, queria falar agora um pouco da tua trajetória na comunicação, né? Tu falavas agora há pouco da tua simplicidade como pessoa. Eu não te acompanhei no futebol, mas te acompanho fora do futebol e muitas das vezes, né, nós conversamos nas cabines, especialmente ali no Beira-Rio, ficando mais próximos, enfim. Eu te acompanhava ali sentado numa cadeira, microfone em punho, os pés em cima de outra, bem relaxado. Esse meio da comunicação, tu te encaixasse muito bem ali, né, Claudião? Olha, foi um aprendizado também, me ajudou muito, porque isso vem de uma longa data. Quando eu estava sem um trabalho no futebol, eu fui convidado na época, eu fiz jogos pela RBS TV, eu fiz jogos pela TV Com, eu fiz jogos pelo Premier, pela Sport TV, e depois eu comecei na televisão, né? E depois é que eu comecei a participar, além de participar sempre como entrevistado, como hoje, eu comecei a ser convidado a também comentar jogo pelo rádio. Eu nunca escondi que eu não gosto. Não gosto de comentar jogo pelo rádio, não me sinto bem, né? Mas toda vez que era preciso, eu era escalado e eu participava com a mesma vontade de fazer tudo certo. Aprendi muito com as pessoas que eu conheci, fiz bons amigos nesse período participando de algumas emissoras, né? E acho que foi muito proveitoso, porque eu sempre comentei, e aí tu vai me ajudar, eu sei que tu tem uma boa lembrança. Eu acho que o único profissional que conseguiu ser jogador, treinador, árbitro de futebol e comentarista foi o senhor Oswaldo Rola, mais conhecido como Foguinho, não foi? Bah, Claudio, agora tu me pegou porque não é teu tempo, mas eu acho que sim. O único que conseguiu ser os quatro, né? Eu acho que sim. Porque ele foi atleta, ele foi treinador, ele foi árbitro também da própria federação e depois um grande comentarista, uma pessoa que eu tinha um carinho dos maiores. E eu sempre digo que eu perdi em parte para ele, porque eu arbitrava treinamento coletivo, porque então eu fui jogador, treinador e comentarista. Só que eu não arbitrei jogos oficiais, eu só arbitrava quando era coletivo do time titular contra o time reserva, né? E acho que isso é importante, porque a gente circula em todas as áreas, vendo em cada área de uma forma diferente aquele produto. Eu, como atleta, eu via o produto futebol de um jeito. Como treinador, eu passei a ver de outro jeito. E como comentarista, eu sempre procurei, né? Eu não sou jornalista, é bom deixar claro, eu não tive essa capacidade de me formar numa faculdade de jornalismo. Mas para me tornar capacitado a ser cronista esportivo, a ser comentarista, eu fiz o curso da FEPLAN, né? É que chama? Sim, sim. Uhum. Eu fiz o curso lá direitinho, passei nas 4 classes que o curso tinha, com notas excelentes, tá? Na época era o professor Sérgio, então eu me capacitei para isso aí. Mas o curso te dá o básico, e o aprendizado foi no dia a dia, por isso que eu digo, aprendi muito Sérgio Reis, grandes amigos. Fala. O Sérgio Reis, né? O Sérgio Reis, isso mesmo. Tá? Então eu sempre disse assim, ó, o que é difícil para mim, o que é difícil para eu comentar um jogo, né? É que eu tenho a mania de me colocar no lugar dos caras. Porque eu estive lá, eu fui atleta. Então, quando eu comento um atleta, tá, eu entendo a dificuldade que ele está sentindo no campo, entendo, porque eu já estive lá. Eu entendo a dificuldade do treinador, né, que muitas vezes é achincalhado, xingado,
e a gente sabe que ele não tem culpa, porque o material dele é aquele, ele escolheu as características adequadas para aquele trabalho naquele jogo, só que ele não joga. Então, no momento da ação, da tarefa a ser executada, se o atleta não conseguir produzir o que o seu treinador esperava, o xingado é o seu treinador, é chamado de burro, filha disso, filha daquilo. Né? Então, eu aprendi que eu posso dizer que um atleta não jogou bem, mas eu tenho forma de dizer que ele não jogou bem. Eu não preciso detonar, chicalhar o cara, dizer que ele não joga nada, que ele é ladrão de salário, né? Que ele é um preguiçoso, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu posso dizer que ele é um grande atleta e que naquele jogo ele não teve a produção esperada. Porque eu sei que ele não jogou mal porque ele quis. Eu sei que o adversário causou dificuldade para ele e aquele não era o melhor momento dele em campo. O treinador, a mesma coisa. Então, até algumas pessoas dizem, Jorge, mas tu passa a mão por cima. Não passo. Eu não deixo de dizer que o cara foi bem ou mal. E posso dizer, muito aquém da sua qualidade, a prática do jogo dele hoje. Eu não preciso dar paulada, porque o ser comentarista, para mim, é uma forma de continuar no meio do futebol também, que é coisa que eu gosto. Mas eu não tenho o princípio de me tornar polêmico ou criar um personagem na imprensa como crítico, como o cara que dá discurso. Não. Isso aí, o que eu tinha que fazer nesse aspecto, eu já fiz como jogador e como treinador. Porque como treinador também eu fui sempre participante ativo da classe de treinador. Sou um dos professores, entre aspas, professores, do curso de treinador ministrado e autorizado pelo MEC, do Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul, há praticamente 20 anos. A maioria desses treinadores jovens hoje aí se capacitaram ouvindo aula do Cláudio Duarte, que não é professor. E isso eu digo para eles lá. Eu sou um treinador que aprendi no campo, aprendi na lida, aprendi tomando pancada e vou trazer para vocês as possibilidades que vocês têm. E sempre digo também, o curso não te torna um treinador, ele te dá o básico para que tu, com a tua personalidade, com a tua capacidade, com o teu empenho, com a tua conduta, com o teu conhecimento, tu busque um lugar dentre tantos. Então, eu acho que estar na imprensa foi bom, continua bom, porque assim como eu estou participando contigo hoje, aqui em Porto Alegre eu participo quase que todo dia com um ou com o outro. Daqui um pouco alguém vai querer, não, agora vem aqui que nós precisamos que tu faça esse trabalho. Se eu achar saudável para mim, eu vou e faço mesmo, e gosto. Repito, Claudião, eu não gosto de ser comentarista de jogo de rádio. Não vou, faço, mas não gosto. Mas muito já fez, né? Claudião, pra gente fechar aqui, o tempo é curto, infelizmente. Como técnico de futebol, Claudião, pretende voltar, dar como encerrada essa carreira? Não. As coisas, eu sempre tive muito definido que a ação minha, no instante em que eu tomar a decisão, eu tenho que ter a convicção de que eu estou fazendo certo. Embora se lá na frente a situação me mostrar que eu não deveria ter tomado aquela atitude, mas já passou. Quando eu tomei e eu achei certo, eu nunca me arrependi de decisão tomada. Nunca. Então hoje, há um tempo atrás, eu resolvi, por problemas pessoais meus, tá, que eu não queria mais ser o treinador. E defini que não seria mais. Até poucos dias aí eu fico recebendo um convite. Os convites aparecem. Mas eu acho que eu já contribuí com tudo aquilo que eu poderia, tá? E a minha decisão, tá? Eu não assinei papel nenhum, eu não assinei nada, porque papel a gente assina e rasga. Mas quando tu dá a tua palavra para ti mesmo, e foi o que eu fiz, eu não quero mais ser treinador. Eu tinha motivos pessoais para decidir isso, que só eu sei. E se eu decidir dessa forma, se hoje todo mundo diz, mas não deveria ter parado,
Até posso achar que não deveria, mas quando eu tomei a decisão, eu achei que era correto e já está tomada. Sim. E como dizem aqueles narradores antigos, né? Siga lá pelota, não é isso? É verdade. Ô, Claudião, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Tem uma pergunta de um ouvinte para ti. Eu até te confesso que eu vou falar o que ele escreveu aqui. Eu até não sei exatamente, mas ele primeiro nos parabeniza aqui pelo programa e diz o seguinte: pergunta para o Claudião sobre o Djair. Ele está dizendo que é teu irmão, pode ser, Claudião? Djair? Ou não? Não. O meu irmão é o Clóvis, que jogou aí no Caxias há muitos anos. Tá. Ele botou... E hoje é então prefeito tá certo. de São Sebastião do Caí. Tá, é que ele botou o Jair que eu não entendi, mas ele fala exatamente do Clóvis também. Diz que jogou no Caxias e que nunca mais soube dele. Então, Clóvis hoje conta pra ele um pouquinho do Clóvis. Alberto Pires do Duarte, prefeito de São Sebastião do Caí. E o Djair que ele fala deve ser o Djair que começou a sua carreira no Lansul, depois veio para o juvenil do Internacional, tornou-se profissional, depois jogou no Grêmio, jogou no Caxias, uma boa parte, era um grande jogador. Irmão do Cedenir, que também foi zagueiro do Caxias. Sim. São esses dois, então tá certo. Agora eu entendi a também, mensagem. Chamado Djair, que foi base do Grêmio e jogou no Grêmio, lembra? Ah, sim. Magrão volante, né? Isso. Não, agora eu entendi, era o Clóvis e o Djair, essa era a pergunta dele, agora eu entendi aqui. Eu queria saber dos dois. Ele mora em Canoas, e eu sempre conversava com ele quando tinha jogo na Arena, porque nós temos um amigo em comum, que é o José Carlos Beretta, e o Beretta sempre, ele mora ali em Canoas, tem uma indústria na Nova Santa Rita, e quando ele saía de casa, ele passava na casa do Djair e levava o Djair, ou leva sempre, para os jogos na Arena do Grêmio. E toda vez que eu chegava no estádio, eu passo lá para cumprimentar os amigos. E aí eu encontrava o Djair, né? Ainda está aí, lúcido, tranquilo, né? Um grande parceiro que eu tive no futebol também. Que legal. Bom, Claudião, infelizmente o tempo é curto. Eu vou marcar outro dia contigo para a gente falar mais um pouco, porque tem muita história para contar. Não deu tempo para falar do teu lado musical, junto com o Paulo Brito, que eu presenciei na praia algumas vezes. Enfim, ficou muita coisa para a gente falar. Mas eu quero te agradecer muito pela... Não dá para falar nele, não. Ele canta Mas tem muita história para você contar com a gente aqui. E a gente vai marcar um outro momento. Antes, Daniel. Diga. O Giba tá aí contigo? Sim, meu parceiro das narrações aqui. Eu sei, então me dá um grande abraço, que eu tenho um carinho e uma estima das maiores por esse menino, como eu digo. Esse menino eu acompanhei pode deixar. O começo dele lá na Calda Júnior, né? E é um menino que eu tenho um carinho e um respeito dos maiores. Estou sempre na torcida por vocês aí, pode saber disso. Vamos passar o recado. Eu costumo dizer que ele, o Gilberto é o 01 e eu sou o 02, viu, Claudio? Não, mas aí vocês estando juntos já é uma força para a emissora. Isso sim. Valeu. Claudião, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, por nos atender aqui na Rádio Caxias. Desculpa ali no início, deu aquela atropeladinha, a gente teve uma informação importante para trazer. Querido. Mas em outro momento a gente vai marcar para falar mais um pouco, tem muita história para contar. Claudião, querido, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos aí, sucesso sempre, saudações a todos os amigos aí de Caxias.